Bom, faz bastante tempo que eu tô devendo um vídeo aí pra galera que acompanha o canal, me pede aí atualização do carro, enfim, faz um tempão que eu não gravo. E bom, eu tô gravando esse vídeo então aqui pra falar de duas coisas, né? Primeiro, o que foi feito nesse período aí que eu não postei mais nada, e segundo, pra falar de algumas coisas que vão ser feitas, estão para serem feitas aí na sequência. Então, bom, vou falar um pouco então do que foi feito. Antes de mais nada, eu comecei a usar mais esse carro ultimamente, né? Em vez de deixar ele mais parado e tal, eu comecei a usar, né? Porque, enfim, esse tipo de carro aí, a gente acaba investindo bastante dinheiro neles, e eu penso que a única forma deles retornar para nós esse investimento é a gente usando, as pessoas que têm, enfim, curtindo, né? Então, em vez de ficar gastando dinheiro em modificação, em fazer coisas que envolvem o carro ficar parado, o carro ir para oficina, enfim, eu tentei buscar fazer coisas que tornassem o carro mais utilizável, né? Detalhes, enfim, catadinhos que tinham para ser feito e que eu fiquei de fazer. Então, vou falar um pouco deles para vocês, né? O primeiro deles, e que fica, só quem é mais detalhista repara, mas uma coisa que me incomodava foi a repintura, né? A restauração das maçanetas de porta. Tanto as de porta, maçaneta de capô foi repintada, não sei se vai dar pra ver, os braços dos limpador de para-brisa, também foi repintada do capô traseiro, tampa do motor aqui, e junto com isso todas essas guarnições aqui que foram trocados. E tive que dar um corte no vídeo. Bom, então todas as guarnições foram trocadas, as maçanetas tanto da tampa traseira, do capô dianteiro e das portas foram restauradas, né? E aí nessa restauração eu pedi pro pessoal manter o padrão da pintura original, que é uma pintura, é um semi-brilho na verdade, mas ele é texturizado, não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, mas enfim, a pintura dessas peças aqui ela já estava tão gasta que só se enxergava a textura pelo lado de baixo, né? O lado de cima estava toda craquelada, pintura quebrada. As guarnições eu não encontrei as originais, então eu tive que comprar todas elas paralelas, né? E tive que dar acabamento nelas, né? Eu tive que fazer um pequeno processo de lixamento para tirar rebarbas, enfim, que o encaixe ficasse perfeito. Mas no fim ficou bem melhor do que estava. As guarnições originais estavam bem estouradas já, algumas bem esbranquiçadas por conta de alguns polimentos que o carro sofreu ao longo do tempo, né? Outra coisa que foi feita aqui nesse carro foi a instalação dos faróis de milha. É o modelo Hella Black, que o pessoal chama. É como se fosse o Comet 500, só que ele é com essa lente fumê, né? Não sei se vai dar pra ver no vídeo, acredito que sim. E ela é dividida em 4 partes internamente, aqui, como se tivesse uma cruz ali dentro, né? O bacana dessa instalação é que eu não precisei fazer nenhum furo no carro para passar fiação nem nada. E a gente fez, meu pai fez pra mim, na verdade, um suporte aqui, utilizando o próprio suporte do para-choque. Não sei se vai pegar aí no vídeo. Ficou imperceptível e não alterou, bem dizer, a estrutura do carro nem nada. E a parte da fiação eu fiz tudo com malha náutica, né? Encapei os fios com malha náutica. Aqui tá um pouco escuro, a gente tá no fim de tarde aqui, né, na cidade. Talvez não pegue bem no vídeo. E na parte do painel aqui, então eu não quis furar nem nada para botar botão ou qualquer tipo de coisa que para acender os faróis. Eu apenas coloquei uma chave caça escondida ali embaixo do console, eu já vou mostrar para vocês.
Aqui logo de cara a gente pode ver, né, eu fiz os bancos, troquei os bancos na verdade, coisa que eu já tinha comentado aí no canal. São bancos de Suzuki Swift, Swift GTI, né, aquele carrinho japonês bem pequenininho, acho que é 95 o carro por aí, com o tecido uma réplica na verdade do tecido do banco Recaro, né. Só que aqui, na verdade, o que foi feito? Foi só utilizado o tecido, réplica, e o restante, toda a parte da padronização de costura, onde eram 2 tons, enfim, foi tudo utilizado do Suzuki, né? A gente praticamente só trocou o tecido. O ponto-chave aqui foi a adaptação da estrutura, onde a gente não precisou refurar o assoalho, porque foi removido toda a parte de trilho do banco original do Suzuki, e replicado o trilho do Fusca, né, a estrutura do banco do Fusca no banco do Suzuki. Então ficou uma instalação original, assim, se eu quiser botar os bancos originais é simplesmente tirar um e colocar outro. Inclusive ainda tem os bancos originais. Falta ainda terminar uma capa aqui para essa lateral para esconder esse mecanismo. Eu vou abrir outro lado, ver se tem um pouco mais de claridade aqui. E demais estaria pronto o projeto dos bancos dianteiros, né? Falta ainda o banco traseiro. Como vocês podem ver, eu tô sem os bancos, né? Tô sem banco, sem nada aqui atrás. Mas isso é uma parte que eu pretendo fazer futuramente, né? Eu coloquei também aqui, eu já tinha o console na verdade, só que eu vou vir aqui pelo outro lado. Só que a gente tinha feito a forração dele e não tinha ficado muito bom, né? Agora a gente refez toda... tá bem escuro o vídeo, né? Mas a gente refez toda a parte de forração desse console central e ficou bem bacana. A chave caça fica dentro dele, no fundo dele, então ficou escondido, né? E fora isso, eu fiz bastante revisões mecânicas no carro. Então, por exemplo, eu instalei um sensor de temperatura de óleo no cárter, né? Assim eu consigo ter um controle melhor da temperatura, porque esse carro ele tem o coletor de escape, então o motor, por natureza, ali a parte de escapamento já esquenta, já gera um pouco mais de calor pro motor, então eu gosto de estar sempre de olho nisso. A parte boa é que me surpreendeu positivamente, é um motor que mesmo nos dias quentes aqui da cidade, ele trabalha entre 80, 85 graus a no máximo 100, 105 graus, isso em trânsito, né? Trânsito pesado. Fiz limpeza, regulagem de carburação, instalei as borboletas Solex 34, né? Como se fosse a configuração da SP2. Cheguei a andar com Venturi 26, testei, né? Só que no fim não ficou tão bom, acabei voltando pro Venturi 24, mas mantendo a borboleta 34 com o Venturi 24 e não o 26, né? Regulagem de válvula, troca de óleo, todas as fechaduras aqui. A parte dos miolos aqui a gente refez, porque a chave era bem ruim de colocar, né? A chave do carro ela não entrava. Pode ver que agora ela entra de primeira aqui. Antes ela não entrava, tu tinha que ficar balançando a chave. Os cilindros, quando tu ia girar, eles eram pesados, agora eles estão lubrificados. Então essa parte foi resolvida. Num outro vídeo, o vídeo anterior a esse, eu mostrei para vocês, eu resolvi os vazamentos de gasolina que ele tinha aqui na boia do tanque e toda a parte de respiro. Então o carro não tem mais cheiro de gasolina, né? Não faz mais aquele cheiro de gasolina chato. Só quando tu abastece, digamos assim, até nível máximo. Então ali digamos assim, os primeiros 10, 15 minutos que tu anda com o carro, ó, temos um cão aqui visitando nós no meio do vídeo. Então aqueles primeiros 10, 15 quilômetros ali, ele faz um pouquinho de cheiro e logo cessa, né? Dei uma limpada, uma organizada no cofre, ele tá trancado, deixa eu ver se eu consigo destrancar.
Peço desculpa para vocês pela escuridão aí do vídeo. Quando eu puder eu vou fazer um vídeo um pouquinho melhor, né? Tenho que caprichar um pouquinho mais nessa parte de edição. Mas eu dei uma organizada no cofre, né? Uma boa organizada, nada demais, né? Sem pintura, sem nada, mas dei uma organizada. Não sei se vai ficar aparente aí no vídeo, mas mudei a bobina de posição, inverti ela, dei uma organizada nos cabos de vela, enfim. Tornei o carro mais usual, né? Um carro que eu tenho ele, vão fazer 10 anos que eu tô com esse carro. Eu andava 300, 400 km por ano, quando muito, e isso, na minha opinião, é uma pena, né? E ano passado rodei bastante, rodei 1.200 km com esse carro, bastante. Ainda é pouco, né? Eu considero pouco, mas perto do que eu andava já é bem mais. Eu consegui aproveitar mais o carro, fiz passeios, fui à praia com o carro, uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. E esse ano aqui tá seguindo da mesma maneira, já rodei bastante. E enfim, eu tô fazendo melhorias no carro para ele se tornar mais usável, né? E aí a gente entra naquele segundo ponto que eu comentei no vídeo. Vocês devem estar vendo que o teto tá meio fosco, é porque tem sereno aqui, né? A gente tá no inverno aqui na cidade, é bem frio essa noite, essa hora do dia começa a baixar o sereno e a temperatura cai bastante. Ó, tem um V8 que passou acelerando por aí. Então, voltando ao assunto, a segunda parte desse vídeo então é para falar de uma etapa no projeto que eu vou iniciar agora. Hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2021. Amanhã, sábado, eu vou a Porto Alegre com o carro e vou fazer um serviço de alinhamento de chassi nesse carro. Por que eu vou fazer isso? Primeiro vai ser feita uma verificação, né, para ver se de fato o carro está desalinhado. Coisa que eu acredito que sim, está desalinhado, porque eu e meu pai, a gente mediu, fez alguns testes, a gente comprovou que tá desalinhado, né? Mas eu vou levar para um profissional fazer essa análise e, se precisar, fazer o alinhamento. Porque em algum momento da vida desse carro, quando ele não era meu, né? Com o primeiro dono, ele só teve 2 donos, eu e o primeiro dono. Ele sofreu algum acidente e houve um empenamento na parte dianteira do cabeçote, né, do chassi, que o pessoal chama, né? Tem vários apelidos para essa parte do carro, mas enfim, o cabeçote, né? É pouca coisa, a gente mediu ali, é coisa de milímetros, mas o que acontece? Quando essa diferença de milímetros no centro do carro, quando ela chega na roda, a diferença da altura do pneu em relação ao paralama acaba sendo grande, né? Hoje o carro roda com amortecedores com mola, ou seja, tipo o coilover ou rosca, como vocês queiram chamar, e não utiliza mais as barras de torção originais do carro. Então eu consigo compensar essa altura, mas não é o correto. Eu quero fazer o alinhamento, eu quero que o carro ele anda reto, na verdade, mas digamos assim, de uma maneira não ideal, né? E agora, fazendo esse serviço de alinhamento, ele vai ficar perfeito. Então, por que eu considero essa etapa importante? Porque, feito isso, ficando tudo alinhado, tudo bacana, como eu gostaria, como eu pretendo que fique, eu vou iniciar todo o projeto de suspensão dianteira desse carro, que aí eu vou explicar para vocês, vou contar em detalhes em outro vídeo, conforme for acontecendo. Mas basicamente eu quero voltar para o projeto original da suspensão, que é utilizar as barras de torção, botar um quadro original com catraca, manga deslocada, enfim. Porque, cara, não adianta inventar moda. Se tu quer usar o carro, tu tem que... Claro, pode modificar o carro? Pode, mas algumas coisas não podem ser muito invasivas. Então tu tem uma suspensão que te restringe o uso do carro, uma suspensão muito rígida, uma suspensão muito baixa, ela acaba te restringindo o uso do carro. E eu não quero mais isso. Eu quero uma coisa que fique numa altura, digamos assim, social, né, um pouquinho mais baixa que o original, mas que eu consiga usar o carro, né? Então, no decorrer aí dessa novela aí eu vou atualizando vocês. Eu peço de novo aí, desculpa aí por não ter muita claridade, mas eu tinha que gravar esse vídeo hoje porque eu tava com tempo e com a câmera na mão e eu tô devendo faz tempo. E eu também quero ter registro dessas etapas, porque de verdade, assim, uma coisa que o carro faz 10 anos que está comigo e
faz muito tempo que eu quero fazer esse serviço de alinhamento, quero deixar o carro 100% de novo, sabe? Eu sei que é um serviço, é uma manutenção bem crítica, né? Tem várias pessoas que dividem opiniões sobre isso na internet, mas na minha humilde opinião, o correto é fazer o alinhamento, enfim, e com um profissional sério, né? Eu não vou divulgar agora o nome do profissional, enfim, porque amanhã eu tô indo, como eu sou de Caxias, né? Amanhã eu tô indo a Porto Alegre, eu vou conhecer de fato a pessoa pessoalmente, eu vou ver como é que é o trabalho dele, apesar de eu já ter me informado, enfim. E se o resultado for positivo do serviço, enfim, aí com certeza eu vou falar, vou divulgar, vou fazer questão de divulgar o trabalho desse profissional. Tá bom? Então, peço aí que o pessoal que quer acompanhar, que acha bacana esse projeto aí, peço que deixe o like, se inscreva aí no canal, ativar ali o sininho, né? E é isso aí, eu vou tentar postar com um pouquinho mais de frequência e tentar fazer uma coisa com um pouquinho mais de qualidade, tá bom? Obrigado a todos aí e até a próxima.